Bom dia, tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar ciências, certo? Na aula passada nós falamos sobre os animais silvestres, tá? Conhecidos como animais selvagens, porque vivem livres na natureza, como nas matas, nas florestas, tá? Que não podem ser domesticados pelos seres humanos, ou seja, animais domésticos são animais criados pelo homem. Um exemplo, na minha casa eu crio um gato, tá? O Davi, ele cria um jabuti, que é uma tartaruguinha, tá? Ele cria cachorro, gato, não é? A Vitória também tem 2 cachorrinhos, fora os outros animais que vocês podem ter em casa. Tem gente que cria galinha, que cria porco, que cria cavalo, tá bom? Então, animais criados pelo homem, eles podem ser o quê? Eles são o quê? Doméstico. E os animais que eu não posso criar na minha casa? Eu posso criar um leão na minha casa? Não, ele vai me comer viva. Eu posso criar um jacaré na minha casa? Também não, não é? Então, só lembrando, animais silvestres são os animais que precisam viver livres, tá? No seu habitat natural. Já os animais domésticos, eu posso criar na minha casa. Ou se eu tiver um sítio, né? Criar solto, né? Como as galinhas soltas pelo sítio, né? O cavalo lá no cercado dele, por aí vai, tá bom? Hoje, nós vamos falar sobre os animais exóticos e nativos. Tia, o que é um animal exótico? O que é um animal nativo? O animal exótico é quando ele vem de outro lugar, né? Quando ele é pego de um lugar e trazido para outro. Um exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Vamos dizer que o urso polar foi trazido lá da Antártica aqui para o Brasil. Então, ele seria um animal exótico, porque ele não pertencia ao Brasil, ele veio de outro lugar, tá? Então, deu para entender? Exótico é quando vem de outro lugar, tá bom? E existem os animais nativos, que já pertencem a esse lugar, não foram trazidos de lugar algum, eles já pertenciam àquele lugar, tá? Então, nativo pertence àquele lugar, e o exótico é o que é trazido, tá? De um lugar para o outro. Tá? Então, vocês vão ver, né, de acordo com o que nós fomos lendo nas páginas, alguns exemplos de animais nativos e exóticos. Tia, me diz algum animal nativo aqui do Brasil, do lugar em que nós vivemos? Arara azul. Quem já assistiu o filme do Rio de Janeiro? Né? O filme Rio, que tem aquelas arara azul que estavam sofrendo um tráfico de animais, né? Porque a arara azul ela tem que viver livre na floresta. Depois assistam, é bem legal, tá certo? E o mico-leão dourado, tá? Eles já faziam parte aqui do Brasil, eles não vieram de lugar algum, tá? E vocês vão ver um tipo de animal que veio de outro lugar, como o javali, que veio lá da Europa, tá? Então, o javali é exótico, porque ele veio lá da Europa pro Brasil, tá? Já o mico-leão dourado, ele é nativo, ele já pertencia ao Brasil, tá bom? Então, a tia tá falando aqui só pra você, quando a tia começar a explicar as páginas, você já saber o que que eu tô falando, tá? Então, quando você, tá aqui esse animal que a tia falou, tá? Então, só lembrando, exótico veio de outro lugar, nativo já pertence a esse lugar, tá bom? E em português, revisando as onomatopeias. E aí, fizeram trabalhinho? Vocês têm até a próxima segunda-feira pra me entregar, tá certo? Amo vocês. Página 78. Complete os balões da cena com as onomatopeias indicadas abaixo. Uma dica: preste atenção para escrever as onomatopeias no balão correto. Tá certo? Então, primeiro você vai prestar atenção nos acontecimentos da cena, depois é que você vai indicar corretamente as onomatopeias. Tá? Então, vamos lá. Na primeira imagem, o que essa mulher está fazendo? Ela está comendo. Quando ela come, ela mastiga. Quando ela está mastigando, qual será o barulhinho que vai fazer?
Do lado, o filhinho dela tá derramando suco. O que será que ele iria dizer? Tá? Então, lá em cima nós temos a onomatopeia. Chop, chop, chop. A outra, bum. A outra, ops. A outra, au, au, au. A outra, smash. Alguém lembra o que é um smash? Smash quer dizer beijos, ok? Glup, glup, glup. O que será que quer dizer glup, glup, glup? Tá? Então, você vai colocar no lugar correto. Página 79. Ligue as imagens às onomatopeias correspondentes. Nós temos aí um sino, um relógio e alguns raios, né? Então, vamos lá. Do lado, nós temos a onomatopeia cabrum. Depois, tlim, tlim. E a última onomatopeia, tic-tac, tic-tac. E aí? Agora, na 9ª questão, você vai escrever nos balões, tá? Possíveis onomatopeias para gargalhada. Quando eu estou sorrindo bastante, dando aquela gargalhada gostosa. Vamos ver algumas onomatopeias. Kkkkk. Ha 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 ha. Hi tá? Então pode ser o kkkk, pode ser o ha 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 ha, que é o H mais H mais H. Depois tem o re e o ri, tá? Então você que escolhe, tá bom? Página 202. Animais exóticos e nativos. Então, ele está pedindo para você observar novamente a fotografia do urso polar, tá? Que foi na abertura do nosso capítulo, na página 198. E aí, você conferiu? Esse animal pode ser encontrado naturalmente no Brasil? E aí, o urso polar pode viver no Brasil? Não, ele não pode, gente. Por que, tia, que não pode? Porque as condições ambientais desse país não são adequadas para essa espécie. O Brasil é um lugar muito quente, então o urso polar ele não iria se adaptar, certo? Os animais do documentário Terra, apresentados na página 198 e 199, não são encontrados naturalmente no Brasil. No entanto, alguns animais silvestres podem ser introduzidos nos ambientes naturais pelo ser humano. Os animais silvestres, que não são encontrados naturalmente em um determinado ambiente, mas que foram introduzidos nele, são chamados de animais exóticos para aquele ambiente, tá? Vou dar um exemplo, só um exemplozinho. O mico-leão dourado, ele é um animal nativo. O que isso quer dizer? É um animal que já pertence ao Brasil. Ele não veio de outro lugar. Agora vamos falar do urso polar. Se o urso polar fosse trazido lá da Antártica para cá, ele seria um animal exótico, tá? Porque ele veio de outro lugar. Então vamos lá, vamos só reforçar. Animal exótico é aquele que é retirado de um lugar para o outro, e o animal nativo é aquele que já pertence àquele determinado lugar, tá certo? Então, outros animais silvestres são encontrados naturalmente no Brasil. Eles são chamados de animais nativos do Brasil. O javali, observe a imagem, ele é um animal exótico no Brasil. Ele foi trazido lá da Europa pelo ser humano. Já abaixo, nós vemos um tamanduá-bandeira. É um animal nativo do Brasil, assim como a arara azul, o mico-leão dourado, tá? Então, nós vimos aí 2 animais diferentes, tá? Os 2 são silvestres. Tio, o que quer dizer silvestre? Que são animais que vivem livre na natureza, que não são criados pelo homem dentro de casa, tá? Ou no sítio. Não, eles são livres, vivem em matas, em florestas, tá? Nós vimos 2 animais silvestres, porém, tem o nativo e tem o exótico.
O exótico é o javali, porque veio lá da Europa. Já o tamanduá, ele é nativo do Brasil. Por quê? Porque ele não veio de nenhum lugar, ele já pertencia ao Brasil. Página 203. Cidadania no dia a dia. Tráfico de animais silvestre. Você já viu algum animal silvestre sendo comercializado? Sendo vendido? Então, leia a manchete abaixo. Mais de 370 aves silvestres vítimas do tráfico de animais são soltas em PE. O que quer dizer PE? Pernambuco, tá certo? A beleza dos animais silvestres chama a atenção de todos. Por isso, muitos desses animais são comercializados ilegalmente por meio de uma atividade conhecida como tráfico de animais silvestres. No Brasil, cerca de 38 milhões de animais silvestres são retirados do ambiente natural por ano. Os animais traficados sofrem diversos maltratos, podendo inclusive não receber comida nem água. Como consequência, muitos desses animais morrem. Observe a imagem. São filhotes de tigre d'água, apreendidos pela polícia em Foz do Iguaçu, lá no Paraná, em 2002. Esses filhotes estavam sendo transportados no interior de sacos plásticos escondidos em um automóvel. Acredita-se que de cada 10 animais retirados do ambiente natural, somente um deles chega vivo ao seu destino. Essa é a triste realidade do tráfico de animais silvestres, que reduz a diversidade de animais nos ambientes naturais. O tráfico de animais silvestres é crime. Quem compra um animal silvestre também é responsável por essa atividade contra a vida. Admire a beleza dos animais livres em seus ambientes naturais. Valorize a vida, tá? Não participando do tráfico de animais. Como a pessoa que compra um animal silvestre contribui para o tráfico desses animais? Quando você compra algo ilegal, você está ajudando, tá, a pessoa que está vendendo a fazer aquilo novamente. Por quê, tia Manu? Um exemplo. Vou dar um exemplo de uma coisa bem conhecida. O roubo, né? O ladrão veio e roubou o celular. Aí o ladrão vendeu o seu celular para uma pessoa. Aquela pessoa comprou, não foi? O que o ladrão vai pensar? Olha, eu vou roubar outro celular, porque tem gente que compra. Se ninguém comprasse, o ladrão ia roubar para quê? Como era que ele ia conseguir dinheiro, tá? Então, do mesmo jeito é o tráfico. Eles roubam, tá? Eles vendem os animais porque existem pessoas que compram. Página 204. Quais dos animais apresentados a seguir são silvestres? Leia as informações e assine os quadros desses animais. Vamos só relembrar. Os animais silvestres são aqueles que vivem soltos na natureza, tá? Que não podem ser criados pelo ser humano. E os animais domésticos são aqueles animais que podem ser criados pelos seres humanos. Um exemplo, o gato, o cachorro, o cavalo, tá bom? A galinha, o porco, são animais que o homem cria, tá? Se o homem cria, é doméstico. Então, você vai marcar somente, eu posso criar um jacaré na minha casa? Misericórdia, jamais, né, pessoal? Eu posso criar um lobo? Não, né, gente? Deus o livre, misericórdia, tá? Então, você vai marcar somente os animais silvestres, que não podem ser criados pelo homem. Página 205. Os animais exóticos podem ser introduzidos em um ambiente pelo ser humano de forma acidental ou com algum objetivo. Decifre os códigos abaixo e descubra 2 animais exóticos encontrados na região nordeste do Brasil. A. Esse animal é nativo da África, ou seja, era um animal da África,
tá? E ele foi introduzido em lagos na região Nordeste para fornecer alimento para a população, certo? Então, você vai decifrar um exemplo 3B. Você vai lá na linha do número 3, que dá encontro com a coluna B, e vê a letrinha e vai preenchendo. Letrinha B. Esse animal é nativo da América do Norte. Ele foi introduzido acidentalmente pelo ser humano na região Nordeste por meio da água dos navios, tá? Então, do mesmo jeito.